Estamos chegando, senhoras e senhores, para mais um Pode Assim Mulher. E hoje dando sequência à trilha de entrevistas, de episódios em comemoração aos 40 anos do Conselho da Mulher Empresária de Maringá. E para participar dessa trilha, a nossa convidada é uma das ex-presidentes que fizeram história no Conselho da Mulher Empresária. Com vocês, a empresária Nádia Felipe, nossa comendadora. Seja muito bem-vinda, Nádia. É um prazer estar aqui com vocês e poder compartilhar um pouquinho da minha vivência para vocês. Muito obrigada, é muito bom ter você aqui. Também conosco, participando desse episódio, as conselheiras Leia Fantin e a Jussiane Fregadoli. Sejam muito bem-vindas, meninas. Obrigada, Ju. Obrigada, Nádia. E hoje, para ouvirmos essa mulher que fez e faz muita história. Nádia, a gente quer saber em que momento você decidiu se tornar uma empresária. Bom, eu comecei pequena, né? Eu fiquei muito tempo em Maringá, depois eu fui para o Rio de Janeiro para poder estudar, depois do científico, que diz assim. E quando eu estava em Maringá, quando eu estava no Rio de Janeiro, meu pai quis dar o meu cachorro. E eu era uma pessoa muito tímida e sofria bullying na escola, porque eu falava porta, carne, e lá ainda me colocaram num colégio de um nível assim, muito elevado. As minhas irmãs foram para outro, mas o meu avô queria que eu tivesse uma formação exemplar. Enfim, e quando meu pai resolveu dar meu cachorro, eu fiquei assim, ali era meu confidente. Hoje em dia as crianças não têm tanta confidência com os bichos, né? Você tem máquinas, você tem outro nível de criança como nós éramos no passado. Criança era criança mesmo, que conversava com a boneca, a minha conversa, o meu melhor amigo era o cachorro. Que idade você tinha? Eu tinha de 8 para 9 anos. Então eu fugi de casa. E ninguém percebeu que eu tinha fugido de casa. E eu fui até a praia e fiquei sentada no banco da praia. E começou a escurecer. Aí eu falei, o que eu vou fazer? Eu não tenho onde morar, eu não tenho o que comer, eu sou criança, ninguém vai me dar dinheiro. E eu não vou trabalhar. Eu vou voltar para casa e arrumar dinheiro para um dia ser independente. E aquilo foi minha válvula propulsora para poder empreender. 9 anos e ninguém sentiu a sua falta naquele momento. Você voltou para casa e estava tudo certo. Tudo certo. Porque o Rio de Janeiro não era como era hoje, né? Rio de Janeiro, você vê, eu estou com 71, tantos anos atrás, era uma cidade tranquila, não tinha assalto, não tinha nada. E a gente ia para a praia brincar mesmo. Então, a minha mãe, todo mundo achou que eu estava na praia. Só que eu não estava na praia, eu estava em Copacabana. E eu morava em Ipanema. Eu andei de Ipanema para Copacabana. Para quem conhece o Rio de Janeiro sabe que é uma grande, caminhada é uma boa. caminhada. E fiquei sentada no banco da praça, da praia. Enfim, e ali eu comecei realmente a empreender. Comecei a estudar, comecei a escutar a conversa do meu pai e do meu avô, que eles viviam conversando sobre negócio. E eu comecei a aprender um pouquinho. E comecei a trabalhar, dando aula para minhas priminhas pequenas, serviço que podia fazer, eu fazia tudo. Meu pai faz banco, faço banco. E comecei a trabalhar. E ali comecei a jogar na bolsa. Estudei a bolsa, principalmente a Bolsa de Valores. Bolsa de Valores. Isso, que década, Nádia? Olha, eu devia ter umas 12 para 13 anos, mais ou menos. Porque com 15 para 16 anos eu conheci meu marido. E ele era engenheiro e ele queria construir. Ele tinha um pouquinho de dinheiro e eu tinha bastante bom dinheirinho guardado. E começamos a construir a primeira casa. Da primeira casa fui para a segunda casa, da segunda casa fui para um prédio, depois eu abri loja de material de construção, aí eu não parei mais. O mundo não sabia, mas aquela menina sentada no banco da praça, naquele dia nascia uma empreendedora brasileira. Eu acho que a gente tem que despertar algumas coisas dentro da gente. E eu falo o seguinte, todo desafio, no início, ele é pesado, dói. Mas cada vez que você tem uma barreira e que você vence, você se fortifica. Então, eu tive que romper muitas barreiras, emocionais e de negócio também. Eu já ouvi essa história, mas eu quero que as pessoas ouçam e saibam também. Vocês devem saber, né, meninas, que a Nádia aprendeu muito, ela falou rapidamente aqui, mas não entrou em detalhes, ouvindo conversa de adulto atrás da porta, Nádia. Conta isso pra gente. O meu mundo é um mundo muito diferente agora, até para os jovens entenderem. Hoje em dia, a mulher conversa com o homem, escuta, conversa, trabalha. Na minha época, não. Era um mundo masculino, essencialmente masculino. Tanto que meu pai e meu avô falavam assim, isso não é conversa nem para criança e nem para mulher. A gente não escutava.
mas eu queria ser independente. Então eu tinha que aprender. E como é que eu ia aprender? Escutando, ouvindo, porque aí você vai aprendendo. Então eu escutava atrás da porta, mesmo escondidinha. E foi daí que eu comecei a jogar na bolsa, como eu te falei, começou a abrir os meus horizontes. E eu escutava a conversa deles, como é que estavam as empresas. Eu pegava o jornal do Globo, aquela época, era o Globo e o Jornal do Brasil. Eu lia todos esses dois jornais, chegava lá em casa, eu pegava e ficava lendo. E você estudava Eu as estudava empresas antes de investir na bolsa. Exatamente. E, basicamente, eu estudei essas duas empresas. E foi com ela que eu juntei um bom dinheirinho. Quais eram as empresas? Belgo Mineira e a Vale do Rio Doce. Isso não é recomendação, viu, gente? Ela não está fazendo uma recomendação. Não, você vê há quantos anos atrás, né? Hoje em dia tem uma variedade muito grande. E aquela época realmente era através do jornal e de informação das pessoas, dos empresários que eles conversavam. Então, o meu mundo sempre foi assim, um mundo voltado para o negócio. Então, Nádia, e aí, não sei se eu vou pular alguma parte da tua história, mas eu queria entender, assim, isso você estava no Rio, se casou, e você veio para uma empresa maringaense, familiar. Como foi isso? Foi fácil? Ah, eu vou para a empresa do meu pai, ou da família? Conta pra gente como foi. A princípio, eu estava bem no Rio, porque inclusive eu já tive empresa de ônibus no Maranhão. Eu sempre fui de aceitar desafios. Eu gosto de desafios. Até hoje, com 71 anos, meus filhos falam, mãe, para. Mas isso me impulsiona. Eu gosto de um desafio, né? E então, quando eu achei que meu pai teve um câncer de próstata e eu achei que ele estava me chamando para auxiliá-lo na empresa. E eu falei assim, se eu não for, é meu pai me chamando, né? Então, eu larguei a vida que eu tinha e vim. E foi aí que eu entrei no mundo da Volkswagen, num mundo mais masculino ainda, porque naquela época o carro era só homem. Eu cheguei a viajar com 400 homens e eu era a única mulher. Entendeu? Então, é um mundo que a gente aprende a conviver. Para ter o respeito, você tem que estudar muito, que você tem que ser igual ou melhor que eles. Já era uma concessionária, seu pai já tinha Sim, concessionária. já tinha concessionária. Uma das empresas mais antigas de Maringá. De Maringá. Então, eu vim para auxiliá-lo. Mas só que não era bem para auxiliá-lo na doença dele, era para mim pegar o negócio. E aí eu fui que eles me chamavam de Margaret Thatcher, porque eu peguei com mão de ferro mesmo, porque algumas vezes na vida da gente, nos negócios, você tem que ter mão de ferro, tem que ser firme. E principalmente por ser mulher, porque é um mundo masculino, que eles, quando eu cheguei, primeiro dia, os diretores acharam assim, me puseram numa salinha toda de vidro. Eu falei, se eu não sou boneca, para ficar na sala de vidro. Aí só davam algumas besteiradas para fazer, eu falei, não, eu vou estudar a fundo. Então eu pegava, estudava, estudei, fiz todos os cursos da Volkswagen, eu fiz todos, desde a área de pós-venda, que é de mecânica, isso tudo, administrativamente, lógico, não de entender de mecânica de carro, como área de gestão da administrativa de carro, tudo, porque você tem que saber o que está fazendo. Conhecer a alma do negócio. Inclusive, quando os gerentes saíam de férias, que eu fazia questão, eu pegava o lugar deles. Porque daí eu ia sentir como é que era trabalhar o negócio. Então, eu sempre gostei de tudo que eu faço, eu vou a fundo. E não demorou, Nádia, para você se envolver com a classe empresarial, ir para o associativismo? Como é que foi esse seu envolvimento depois? Esse envolvimento meu, ele vem desde o Rio de Janeiro. Eu sempre gostei. Né? Então, eu sempre fui um pouquinho metida política. Eu era amiga do Nelson Carneiro, do governador. Então, eu sempre gostei de trabalhar. Eu trabalhava fazendo eu conseguia algumas coisas para as favelas, com a associação de bairros. Então, eu sempre trabalhei assim. Sempre articulando. Articulando. E eu gosto de gente, eu gosto de povão. Então, quando alguém ia se eleger, me ligava, Nádia, o Dornelles me chamou para ser parceira dele, ele ia para federal, ele me bancava para estadual. Eu falei, não, eu não quero política, eu quero ajudar as pessoas. Então, eu sempre fiquei envolvida nisso. Chegando aqui, o campo é até melhor, porque o maringaense, ele é propício a isso. O Rio era mais difícil, entendeu? Eu consegui algumas ações sociais porque eu tinha muitos amigos que me ajudavam, mas eram coisas pontuais. Por exemplo, o diretor da Avela, o presidente da Avela no Brasil, era meu amigo, que eu sempre fui de fazer amigos.
Eu converso até com as paredes. Então, eu digo, mãe, você está parada, você está achando alguém. Eu falei, meu filho, melhor coisa é ter amigos. Amigos abrem portas. E amigo é aquele que é amigo. Então, eram coisas pontuais que eu fazia. E aqui não. Aqui eu vi que eu conseguia fazer um trabalho que eu sempre gostei, que é ajudar a comunidade. Então, foi aí que também nasci, eu me encontrei e na Rural. Porque antes de ser presidente da Sim Mulher, eu fui presidente da Rural Mulher. E fui a primeira presidente da Rural Mulher, que não existia isso no Brasil. Não Uau. existia Sociedade Rural Mulher, entendeu? Então, nós abrimos para dar... As mulheres não sabiam nada, nada. Era sempre esposa do fulano, esposa do ciclano. E era um mundo que não tinha mulher. Eu ia para aquele leilão, não tinha. Tinha as esposas ali, tal, no bonitinho, mas ninguém entendia de nada. Mas, quando Nádia Felipe chegou... Não, porque daí eu tive que assumir algumas coisas das fazendas. Meu pai me pediu, realmente meu pai, ele confiava muito em mim. E ele falou, toma conta para mim. Ele não estava bem, ele falou, toma conta. Então, eu tinha que, para poder ajudar, eu tinha que entender. E para você entender, você tem que estar no meio. Eu como fazer? Vai fazer o bolo? Você vai ensinar se você não sabe? Não vai ensinar. Então, foi assim que eu consegui galgando meus espaços. E em que momento você chega para o Conselho da Mulher Empresária e se torna a presidente do conselho? Eu fui convidada porque ele queria dar um impulsionamento maior no Conselho da Mulher. E como ele sabia que era uma pessoa que gostava de ampliar os horizontes, então eles me pediram para mim exatamente para a gente fazer uma ação diferenciada e que ampliasse mais o nosso horizonte. E eu sempre achei que a mulher tem que conseguir os espaços maiores na nossa vida, né? Então eu aceitei esse desafio. E foi assim que eu entrei. Quanto tempo você ficou na presidência? Eu fiquei 2 mandatos. São 4 anos. 4 anos. 4 anos. Agora a gente quer saber o que ela aprontou. Porque qual foi a inovação que trouxe? Ao que parece, ela aprendeu muita coisa pro pai, que não queria que ela ouvisse conversa. De repente, começar a entregar os negócios na mão dela. Eu acho que deve ter aprontado algumas. Eu sempre achei, e eu falo até hoje para as minhas meninas, até falo no conselho, sou presidente do Instituto, a gente tem que... O nosso tempo é melhor, a única coisa que nós nunca vamos resgatar. Então, ele custa muito caro. Então, para você se doar, você tem que receber alguma coisa em troca. Então, eu falei, eu tenho que dar para essas meninas alguma coisa que ela saia daqui aprendendo alguma coisa. E eu sou assim. Se eu vou para um lugar, eu gosto de aprender alguma coisa. Então, eu falei, eu vou ter que mudar os conceitos. Então, o que eu fiz? Primeiro, a gente tinha palestra sobre, por exemplo, matemática financeira. Outras vezes eu peguei por marketing pessoal. Durante as reuniões. Durante as reuniões, tá? Então, nós começamos a fazer uma nova gestão, ler livros, depois comentar sobre os livros, abrir os horizontes e mostrar para elas que nós temos um local, uma vida, e que nós temos nosso próprio caminho. Não precisamos ficar, como é que eu aplico o meu dinheiro? Como é que está acontecendo no mundo? Não, a gente tem que saber fazer as coisas. E tinha muitas que não tinham vergonha de perguntar. E isso é nato da mulher, porque a gente vai num lugar que todo mundo sabe tudo, você fica quieto. Alguém pergunta? Não. Porque você vai ser a única que vai perguntar. E a gente não pode, a gente tem que encarar. E eu falava assim, gente, perguntar é sábio. Burro é quem não sabe perguntar e não quer saber nada, porque aquele ali nunca vai aprender, porque nós sempre temos alguma coisa para aprender. Então, quando eu vou no lugar, eu falo assim, não entendi nada. Nos primeiros cursos da Volkswagen, eu falava assim, já vai ela. Eu falei, já vou eu mesmo. Eu não estou entendendo nada. Aí ele me explicava, eu falei, eu estou aqui para aprender. Agora, e depois, muitos homens depois falavam assim, olha, eu gostei de você, porque eu também não estava entendendo nada. Eu falei, então por que você não perguntou? Só eu que fico lá de bobona, né? Que a gente falava assim. Eu falei, porque eu vou fazer, mas a gente está aqui para aprender. Eu tenho que sair daqui aprendendo, porque amanhã eu vou ter que ensinar. Então, foi essa vontade de transmitir para as meninas o que eu fazia, não a Nádia fazia, mas o que elas poderiam fazer também, entendeu? Que elas têm poder para poder fazer o que elas quiserem. Você falou do tempo que é precioso, não é, Nádia? Toda semana as conselheiras têm um tempo que elas dedicam ali para o conselho, para o associativismo, e esse tempo é precioso. É muito precioso. E você vê, a mulher, ela tem a vida dela profissional, mas ela tem que ser mãe, tem que ser esposa. Então, o nosso tempo
é muito precioso, muito. E a gente às vezes fica muito dividida, principalmente quando os filhos são pequenos, né? Os meus agora estão grandes, agora tem os netos. Então, a vovó vai fazer? A vovó tem que trabalhar. Então, a gente tem que saber dosar isso. E quando você se doa, eu tenho que falar muito obrigada por você doar para a gente aqui no conselho. Obrigada por você estar aqui me ajudando, entendeu? Então, é isso que eu quis transmitir para ela. Que a gente ali é uma irmandade, todo mundo se ajudando. Quanta coisa linda e quanto aprendizado, né? É um presente a história da Nádia, A Nádia é uma o que ela inspiração, né? fez pela Assim Mulher, né? E pela Assim como um todo, com toda a história. Eu falo assim, isso é um presente, Nádia. Estou aqui te escutando, querendo fazer pergunta, mas ao mesmo tempo estou falando assim, gente, eu estou sendo presenteada por uma pessoa que está assim, preocupada, não é para ser como eu sou, mas é para você crescer. Então, cada reunião que a gente está ali, né, de tudo que a gente faz na Assim, com certeza, assim, depois da sua entrada, claro, não desmerecendo nada da trajetória do que foi feito, porque eu acho que a vida da gente, até como uma empresa, a gente vai Sim, aprendendo vai e aperfeiçoando, aperfeiçoando. E ter trazido a Nádia para dar esse gás, vamos falar assim, hoje a gente colhe frutos, as novas que estão entrando estão colhendo esses frutos que é desses estudos que a gente faz hoje, né? Então, assim, é te agradecer mesmo, né, por eu isso. até fico sensibilizada com isso, mas eu acho o seguinte, eu gosto de gente. Quando eu falo que eu gosto de gente, eu gosto de gente, né? E quando você se doa, não é, a gente tem que ter a primeira coisa, a humildade. Eu acho que é importantíssimo, todo mundo tem que ter humildade. Isso eu ensinei para meus filhos. E eu cumprimento tanto, eu estava no palácio, falando com o governador como o guardador de carro. E ainda levava os benefícios, porque como eu tratava ele bem, sempre tinha um lugarzinho para o meu carro. Mas independente de qualquer coisa, a pessoa tem que ser humildade e gostar das pessoas. E quando você faz isso, as pessoas também se comunicam. Então, a gente ganha muito. A gente aprende muito com as pessoas. Mesmo quando você se doa, você aprende demais. Quando você ajuda, você aprende mais ainda. E você é grata porque você está podendo ajudar e não precisa ser ajudada. Então, tudo que eu faço de coração. Eu não... Às vezes, enquanto com pessoas... Ai, você me ajudou. Eu falo assim, eu não sei que eu te ajudei. Para mim, aquilo é uma coisa normal. Entendeu? Então, não é demagogia da Nádia. Eu gosto do que eu faço. Eu não faço nada do que eu não gosto. Agora, eu faço tudo que eu gosto, faço com carinho e com prazer. Então, eu acho que isso também, eu acho que, para mim, é bom. Faz bem para mim. Ô, Nádia, e quando você chegou ali no conselho e começou a fazer essas mudanças, muito do que a gente vê hoje, das ações que nós fazemos, a gente organiza fórum, tem a semana da Mega Outlet, tem tantas coisas, visitas técnicas, são tantas atividades que a gente realiza no dia a dia. Sim. E a gente não dá conta de tudo que o Conselho propõe e oferece. O que você trouxe, né? Que outros projetos foram lançados ali? Olha, as visitas técnicas eu comecei a fazer também, nós fizemos várias visitas técnicas, inclusive foi muito boa, né? A dona Era estava lá conosco naquela época, nós fomos para Pomerode, conhecer as fábricas todas ali da região. Então, eu sempre tentei fazer isso. E eu acho que tudo é uma sequência. A gente começa uma coisa e aquilo se aperfeiçoa, como vocês falaram, entendeu? O que foi do diferente da minha gestão é que não existia nada disso. Então, eu tive que criar algumas coisas. E é como o filho, você cria, ele cresce. Então, eu criei o filho, mas quem cresceu foram as meninas que vieram me sucedendo. E hoje a gente fica feliz quando está crescendo, né? Porque a gente vê bons frutos que melhoraram e hoje dão outros frutos. Então, é assim que eu encaro. Eu vim para fazer uma coisa diferenciada, que é meu perfil também, eu gosto de fazer algumas coisas. E depois, tanto que agora eu estou fazendo instituto. Por quê? Porque era um braço da Assim que não tinha esse lado. Que é o braço social. Social, da responsabilidade social, que a gente agora está abrangendo várias áreas, né? Saúde e tudo mais. Porque eu sempre abracei, tanto que uma das coisas que eu fiz que eu achei que foi assim, eu fiquei muito grata de ter conseguido fazer com as meninas, foi a brinquedoteca do HU, que ela fez um marco, né? Fazendo brinquedoteca, todo mundo loucura. Mas na loucura, e foi inclusive a parte, vamos fazer, que tal fazer isso? Aí eu vou falar uma bobagem. Eu falei, fala bobagem. Se a gente fizesse alguma coisa no hospital? Aí eu falei, tem coisa aqui. Não. Eu falei, não falou bobagem não. A gente pode fazer uma brinquedoteca. Tá precisando.
Vamos fazer. Aí como? Vamos fazer leilão? Então você vai escutando as pessoas e você organiza aquilo. Então eu sempre procurei ouvir as pessoas. As meninas falam assim, Nádia, você ouve, mas você sabe o que você vai fazer. Falo, não, eu ouço e agrego, porque a gente tem que ter um planejamento. Não vou fazer nada sem um planejamento, que daí não vai sair nada. Mas a gente agrega. E a gente agrega com pessoas. E a gente, para crescer, a gente precisa de referências. Em qualquer área, né? Se você é um profissional, né? Você chega numa empresa, você vai começar uma carreira, você precisa de referências. Ter aquela pessoa para quem você olha e começa a observar e aprender com aquela pessoa. Ah, então é assim que eu preciso agir. É dessa maneira que eu vou crescer e alcançar os meus objetivos. E você é essa pessoa para muitas de nós e já foi para tantas outras que passaram. Porque você fala, caramba, como é que uma mulher pode ter tanta coragem? Como é que uma mulher pode ser tão forte? Como é que pode ser tão ousada, atrevida, né? Eu costumo dizer que o mundo não é dos preparados, é dos atrevidos. Porque essa ousadia, né? A ousadia de correr o risco. Isso. E a gente se prepara, né? Ali no caminho, no percurso, especialmente quando a gente tem para quem olhar. Alguém que sirva de referência, de exemplo. Não, no ser humano a gente precisa ter segurança. E quando você inova, a tua segurança balança. Mas é aí que a gente vai vencer. É por isso que eu falo o seguinte, as pessoas sentem segurança, porque eu dou segurança, não dou segurança para ninguém, ela tem a segurança. E eu tenho que despertar nela a segurança, que todo mundo tem. Se você é inseguro e você vai conversar com uma pessoa mais insegura, ela não vai conseguir te entender para você ficar segura. E eu acho que foi isso que as meninas veem em mim. Porque quando eu converso com elas, eu dou um conselho, alguma coisa do gênero, eu tento pensar da maneira dela e de dar esse empoderamento para ela conseguir. Porque não adianta eu falar o que eu faço. O que eu faço serve para mim. O que a Ju faz serve para a Ju. Agora, se eu quero ajudar a Ju, eu tenho que entrar no teu pensamento, no teu jeito de ser da vida, que vai te satisfazer, para saber como que eu posso te ajudar. Então, eu acho que, graças a Deus, acho que Deus me deu esse dom de eu poder ajudar as pessoas dessa forma. Não pensando nelas como eu sou, mas podendo ajudar a despertar nelas o que ela tem. Que daí eu ajudo realmente. Que eu não posso falar, Ju, faz isso e isso que eu fiz que deu certo. Não. Ju, você é assim. Então, você pode fazer isso. Você tem força para fazer isso. Então, vai em frente. Daí você vai ter segurança. Aí, quando você sentir aquela insegurança, você vai ter que falar, pô, mas ela falou que eu vou vencer. Aí você começa você mesma a crescer dentro de si. E é isso que a gente tem que despertar nas pessoas. Que coisa, Que né? legado. Um aprendizado aqui, Que legado a Nádia nos deixa. Nádia, para a gente conseguir entender um pouco melhor assim a caminhada que você fez. Você entrou ali na associação comercial como uma empresária, foi assumindo, né, tarefas, desafios, se tornou uma referência, uma liderança. O que mais você fez ali, além da presidência do conselho? Hoje você está no instituto, assim, mas o que mais que a gente não viu a Nádia fazer e ela fez? Eu acho que eu consegui uma coisa, porque assim, eles não vão gostar do que eu vou falar, mas é a turma do Luluzinha, né? Do Bolinha. E a Luluzinha ficava à parte. Como o meu mundo era muito masculino, os homens me aceitaram mais fácil. Como eu consegui entrar mais fácil na Rural. Porque eu me identificava muito com eles. E os homens sempre foram muito bons parceiros comigo. Porque o meu mundo se identificava com o mundo deles. Então, eles me aceitarem foi mais tranquilo. E aceitando uma mulher, automaticamente você vem se agregando às outras. Por exemplo, na Rural, eu era a única ali. Eu entrei pela Rural Jovem. Porque eu não conseguia entrar, só tinha homem. Aí meu filho entrou na Rural Jovem, ele não gosta que eu fale isso, mas é verdade. Eu falei, eu vou ter que entrar na Rural, eu tô trabalhando com Rural. Aí eu falei, mãe, mas você não vai entrar na Rural, você é jovem? Eu falei assim, eu vou ser a mãe da Rural Jovem, não tem problema. Tanto que alguns me chamam de mãe Nádia. Olha porque só. eu entrei, aí eu comecei com a parte lá do Natal Jovem, da Solidário. Comecei a fazer algumas ações sociais, que é o que eu gosto, mas foi quando eu entrei. Daí o seu Joaquim sentiu exatamente o que você sente. Ele tinha problemas e queria conversar com alguém.
E ele conversava comigo. E como eu tinha esse meu mundo masculino muito forte, empresarial, ele conseguia entender o que eu falava. Daí eu fiquei sendo um braço direito para ele. Meninas, a gente tem que fazer um pacto aqui. Nós não vamos contar para ninguém que você contou pra gente que havia o Clube do Bolinha lá na estação comercial, tá bom, Nath? A gente não vai contar para ninguém. Entre nós. Dentre nós, mas a gente também não vai contar um segredo que eu acabei de descobrir. A gente não vai contar para eles que você não era uma força masculina. Você era uma força poderosa e feminina Sim. no universo tomado, né? Muito, muito Isso dos, que eu dos diria. homens. Apesar E você- de estar no mundo masculino, Mas eu sempre fui não feminina. deixou de ser Isso. Não. feminina. E nunca neguei isso. Porque, não. Mas a gente vai guardar esse segredo e só Pode entre guardar. nós aqui. É melhor guardar entre nós mesmo. Mas eu acho que a mulher tem que se posicionar como mulher mesmo, entendeu? Eu, hoje em dia, eu uso muito calça comprida porque eu me sentia mais à vontade junto com eles. Então, eu agreguei tanto isso em mim que eu não gosto de usar saia nem vestido, eu gosto de usar calça comprida. Porque eu me sentia mais à vontade. Não que aquilo fosse fazer eu ter problema com os homens. Não tinha, nunca tive. Eu me maquiava, me arrumava toda arrumadinha e tal. Nunca tive esse problema de falar o bebê, porque estão bebendo. Não. A gente não tem que ter isso. Nós temos que ter orgulho de ser mulher e ser mulheres competentes. E sermos iguais aos homens. Inclusive, particularmente, eu não acho legal ser assim, mulher, rural, mulher, não sei o que lá. Para mim não existe isso. Essas barreiras, eu só aceitei ser tudo isso para quebrar barreiras. Porque eu acho que nós somos iguais, de mão dadas. Não tem que ter homem, mulher, é o profissional. Se Tem que tem uma caminhar profissional junto. boa, é homem ou é mulher, eu quero uma profissional boa. Os homens têm algumas aptidões diferentes da gente? Tem. Porque nós pensamos diferente deles. Os nossos cérebros são diferentes, entendeu? Os neurônios são diferentes. Mas se Se complementam. complementam. E é isso que a gente tem que entender. Então, eu não sou daquela extremista. Fala feminina. Não existe essa guerra comigo. Eu respeito tanto os homens como eu respeito as mulheres e tá fim de papo. E possivelmente esse foi um grande diferencial nessa jornada, Sim. né? De realmente abrir barreiras como mulher e não na competição. Eu nunca competi. Eu sempre tive a humildade de falar assim, não sei. Você me ensina? O que você me ajuda? Porque eu estou aprendendo. E a gente tem que ter essa humildade. Não é para eu ser mulher que ele fala, coitadinha, não. Eu quero aprender. E você, quando fala com as pessoas que você quer aprender de uma forma firme, não é que você é coitadinha, é que você quer ser melhor. E as pessoas reconhecem, independente de ser homem ou de ser mulher, eles reconhecem isso na gente. Entendeu? Então, eu sei que em alguns lugares, tem algumas pessoas que me olham assim, pô, mas que ela quer saber tanto com essa idade? Eu falo assim, não tem idade para aprender. Eu vou morrer aprendendo. Porque a gente está sempre aprendendo. Hoje eu estou aprendendo com vocês, amanhã eu vou aprender mais. Então, a gente sempre é uma troca. O ser humano está sempre trocando. E é essa troca que a gente se enriquece. Muito bem. Eu fiz a pergunta, né, do que mais você fez depois que você saiu da presidência do conselho. Eu continuei lá, porque eu acho que quando você sai de um lugar, você não precisa abandonar. Eu sempre fui nessa teoria. Você continuou contribuindo, participando ativamente? E até hoje participo. E aí as pessoas às vezes têm dúvidas. Aí vem tomar conselho comigo, porque eu já estou mais velha, já andei alguns caminhos que elas vão ter que percorrer. Então eu ajudo. Aí depois surgiu o Instituto, que era uma coisa que eu queria, não existia esse braço ali. Então eu falei, então vou encarar mais uma coisa, entendeu? Então a vida surge os caminhos e você percorre. Se você não quiser percorrer, você sai. Mas se você gosta e se você vai ajudar sem atrapalhar, porque você não pode atrapalhar os outros. Você não pode estar numa presidência e aí entra outro presidente e você fica tolindo ou então querendo ser a presidente de novo. Não. Você se resguarda mais quietinha, não vai a tantas reuniões para poder a pessoa se sentir segura. Porque quando você tem uma presidência e você está lá, continua, as pessoas não te largam. Entendeu? Não largam. Qualquer problema vem para você. E não pode. Você tem que saber que você não é mais a presidente, que você está ali para agregar e para ajudar a outra presidente. Então, eu sempre me posicionei assim. Tanto que todos os outros presidentes, quando saía, não ia mais. Saía. Não, tem que sair. Falei, por que eu tenho que
sair. Se eu vou ajudar, se eu vou agregar, eu vou respeitar, porque se ela falar que vai fazer, eu vou seguir, porque ela que é a presidente. Então, eu nunca tive esse negócio de ficar, eu já fui e não sou. Para mim, não faz diferença. E aí ela vai fazendo história, né? E sendo reconhecida e homenageada. E esse ano recebeu, né, o título de comendadora, uma das mais altas, a mais alta honraria concedida pela Associação Comercial de Maringá, que é a Comenda Américo Dias. A Comenda Américo Dias Marques. Isso mesmo, que é um reconhecimento por toda a contribuição. E você foi a primeira mulher homenageada a receber essa honraria. Como é que foi esse momento para você? Foi uma surpresa. Aí depois eu ainda falei, Barbieri, como é que foi? Eu falei, Nádia, fui por humanidade. Todo mundo deu seu nome. Então eu fiquei feliz. Porque às vezes você tem um amigo aqui, tem outro amigo ali, daí um conversa com o outro. E eu sempre que fui presidente, isso foi uma coisa que eu sempre fiz. Eu só sou quando as pessoas querem. Quando eu fui presidente na Volkswagen, eu falei assim, se for unanimidade, eu pego. Se tiver alguém querendo, que pegue. Porque você tem que saber que você tem que cuidar de todos, né? O presidente é aquele que cuida. Quando você vai receber uma homenagem, você tem que saber que todos querem aquela homenagem. Então, eu primeiro fiquei muito emocionada. Me deu muita responsabilidade, porque você vira espelho, né? Então, todo cargo, tudo que você recebe, você vira mais espelho. Então, você tem que ter essa responsabilidade que você é uma pessoa que está as pessoas te olhando. E eu fiquei muito feliz porque teve amigos que estavam de viagem marcada, as famílias já tinham ido de férias e eles ficaram. Os homens ficaram para ficar na minha comenda. Então, eu me senti muito agraciada e abençoada por Deus ter me dado isso e eu poder ver que as pessoas gostam de mim, né? Fico até emocionada porque é difícil você ver as pessoas, eu gosto dela. Você gosta, mas você não gosta dela. E as pessoas, sabe, eles têm muito carinho comigo. Então, é uma coisa que realmente eu fiquei muito emocionada naquele dia. Colhendo frutos, que hoje eu levo dessa conversa, que onde qualquer mulher quiser chegar, ela vai chegar desde que ela se esforce, estude, entenda do que ela está falando. A gente que teve a oportunidade de fazer cursos com a Ju, de oratória, a gente sabe disso, que a Ju sempre fala, né? Você tem que falar daquilo que você gosta de fazer e saber o que você está falando. Você vai estar segura, é mais ou menos isso que eu acho que a Ju fala. E eu acredito que seja a gente sai daqui, Nádia, eu pelo menos, estou querendo dizer assim, que saio daqui com o coração cheio e assim, com mais vontade ainda de aprender muito mais. Eu também sempre falo que eu quero sempre aprender, estou aprendendo constantemente, mas ouvir a sua história e entender que a Nádia se posicionou em tantos ambientes como mulher feminina, mas também ela se posicionou porque ela estudou, porque ela sabia o que ela estava falando e ela queria aprender e assim, humildemente, não sei o que você está falando, mas eu quero entender. Isso é uma grande lição para nós, uma grande lição. E a comenda foi assim... já estou aqui, já sou, o lado feminino aqui tá e ganhando. Isso que é o mais admirável. Não é? Né? Fala assim. De que é essa coisa de não abrir mão do feminino. Então, a clareza de saber o que eu quero, o caminho que eu vou percorrer, onde eu vou pisar, né? Os obstáculos em que eu vou, né, ter que ultrapassar, se empenhar. E ser mãe também. Ser mãe nessa carreira, a gente tem que saber ser mãe. E a mulher, por isso que eu falei, a mulher tem muitas facetas, gente. A gente tem muitas facetas. Porque ser mãe, eu acho que é algo, pelo menos para mim. Eu sempre quis ser mãe. Independente de qualquer coisa, eu falei, eu vou ser mãe. Quando eu perdi o primeiro filho, né? Eu falei, eu vou ser mãe. Se Deus não der filho próprio, eu vou adotar. Porque eu acho que para mim, eu respeito muito as mulheres, que hoje em dia as mulheres não querem ter mais filhos. Eu respeito, acho que cada um tem que fazer aquilo que se sente bem. Então, nós temos que olhar para dentro de nós mesmos, né? E eu acho que o ser mãe também me fortaleceu. Porque apesar de todos os percursos profissionais, eu falava, eu tenho que cuidar dos meus filhos, eu tenho que deixar algumas coisas para eles, eu tenho que orientar os meus filhos.
Então, quando você está doente, eu já tive problema de saúde grave, quase morri da primeira. Eu sei que eu tenho que vencer porque tenho os 2 filhos, entendeu? Então, as mães têm essa responsabilidade muito grande. A gente tem medo de morrer quando os filhos é pequeno. Então, nós lutamos com muitas coisas lá dentro da gente. As nossas emoções borbulham, né? Você tem aqui que fazer aqui uma reunião, mas o teu filho está ali com febre, doente. Como é que você vai fazer, meu Deus do céu? Eu tenho que dar o jeito. E a gente dá, mas a gente fica com o coração apertado algumas vezes. Então, a mulher tem que ser muito equilibrada emocionalmente. Porque a gente tem barreiras e barreiras para vencer. E a humildade, eu acho que para mim, sabe, é o mais importante, a gente ter humildade. Porque com humildade você faz tudo. Porque as pessoas te aceitam, você tem humildade para aprender, você sabe que você tem suas deficiências, você sabe qual é o seu ponto forte, o seu ponto fraco, e a gente tem que se conhecer. É isso que eu acho que a gente tem que fazer. E aí a Leia falou sobre o falário que tem no coração, né? Tem uma passagem bíblica que fala que a boca fala o que o coração está cheio. Então, a gente ouvindo você, imagina o que vem desse coração. Eu sou coração. Aí é o meu ponto fraco. Que a gente Ou tem que saber. talvez o mais forte de todos. Mas em alguns setores ele atrapalha. Você tem na área empresarial, você tem que usar muito o raciocínio, lógico. Então eu falo para meus funcionários mais chegados, gente, vocês sabem meu ponto fraco. E eu sei qual é o meu ponto fraco. Entendeu? Mas quando você está trabalhando, você tem que deixar o raciocínio prevalecer. Entendeu? Então a gente vai se autoconhecendo. Porque eu sou mole mesmo. Arranca a roupa se bobear de mim, entendeu? Então, mas a gente tem que saber se segurar onde você é fraca e onde você é forte. É saber o que tem que ser feito. É saber o que tem que ser feito. Exatamente. E é isso aí mesmo, né? Poderíamos ficar a tarde toda? Incansavelmente. Nádia, muitíssimo obrigada. Obrigada por compartilhar sua história, seu aprendizado, tudo que você construiu, as grandes lições que você aprendeu e que você compartilha de forma tão generosa. Obrigada por compartilhar aquilo que você tem de mais precioso, que é o seu tempo. Muito obrigada. E eu para estar aqui com vocês também partilhar o seu tempo comigo, né? Eu acho que aqui é uma troca, é um aprendizado para todo mundo. E eu agradeço poder estar aqui hoje compartilhando com vocês. Muito obrigada, Leia. Muitíssimo obrigada pela presença. Eu só tenho a agradecer a Nádia toda essa fala, saio daqui mais enriquecida. É um privilégio sentar nessa mesinha. Sim. Não, foi um presente participar hoje, que só de ouvir, a gente não precisa falar nada, só ouvir aquilo já enche a gente enche o coração, já quero sair inspirada, já quero sair daqui. Muito obrigada, meninas. Nossa comendadora, muitíssimo obrigada, Obrigada Nádia. a vocês. E você que nos acompanhou e que nos acompanha, esteja sempre conosco. Curta, compartilhe, comente, se inscreva no nosso canal e passe para que outras pessoas também possam ouvir histórias extraordinárias como essa de hoje com a nossa querida Nádia Felipe. Até o próximo episódio.